Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Pod Só Pra Elas. Um oferecimento dos estúdios Bunny para você que também quer o seu podcast, que quer tirar fotos em família, que quer tirar fotos corporativas, você que quer tirar suas fotos de aniversário, estúdios Bunny exclusivamente para você. Jaqueline Bosa, mais um episódio dos Pod Só Pra Elas. Ó, a convidada que você escolheu hoje, vou te falar uma coisa, tá? É de peso, assim, né? Eu sou fã desde sempre, tá? Então. Presta atenção. Que essa mulher já fez por Eu não mim, posso falar quantos anos que eu sou amiga dela, De mas a jeito sua nenhum. escolha foi incrível. Doutora Janaíne Martins, ela é odontologista, ela é empresária, ela é harmonizadora facial, mulher, mãe, em constante evolução. Assunto do nosso pod. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, o convite é assim, recíproco, né? O prazer de estar aqui. Duas pessoas que eu admiro, que eu amo muito. Ela é linda, né? E que eu não tenho dúvida, né? Que são pessoas que Deus traz para as nossas vidas, igual a Simone, minha amiga de muitos anos. Não pode falar quantos anos. E que agora, né? Eventualmente, nós estamos próximas, né? Deus está sempre permitindo encontros, reencontros, né? E tudo para a glória dele. Que bom, né? seja bem-vinda. E hoje o nosso assunto, ele vai trazer algo que toca naquele ponto que muitas mulheres têm medo. Eu recebo muito no nosso setting terapêutico mulheres que têm medo da evolução. E nós vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje com a doutora Janaíne. Ela que é especialista em harmonização facial, sócia do Instituto Camarte. Como é que tá o Instituto Camarte? Você anda por lá, né? Tu sabe? Tô precisando voltar. Muito bem-vindas, muito bem-vindas. E aí a gente fica assim muito feliz em saber que existem mulheres que não têm medo dessa evolução e que todos os dias buscam esse crescimento. Doutora Janaíne, fique à vontade. Como você tem vivenciado, como que você tem percebido a cura das suas dores emocionais que te levam a essa constante evolução? Diga para nós. Primeiramente, né, mais uma vez eu quero agradecer o convite, agradecer aos estúdios Bunny, né, por essa produção maravilhosa, por esse aparato, né, que traz para nós também uma qualidade, né, que é o que a gente preza. E sobre isso que eu tenho a dizer é que quando nós buscamos evolução, né, nós como mulheres, como seres humanos, nós temos que estar dispostas, né, dispostas a renovar a nossa mente, a renovar as nossas crenças, muitas vezes largar algumas crenças, né, que nos prendem, às vezes, nos nossos antepassados, né. Eu lembro quando eu comecei, né, a estudar harmonização, a minha mãe ficou com muito medo, porque estava tendo, assim, logo que os profissionais, né, da odontologia começaram, tiveram muitos apontamentos, muitas críticas, que nós não éramos capazes, né, e estamos aí, evoluindo, crescendo, né, com qualidade, com excelência, e principalmente com responsabilidade e amor, né, que eu acho que é sobre isso. Quando nós buscamos evoluir, e que nós buscamos isso em Deus, Deus nos conduz nessa evolução, não é só sucesso, é uma missão, né? E a missão de trazer uma autoestima, de se olhar e gostar de se ver, né? Muitas pessoas têm medo de harmonização, né? Nossa, eu vou ficar diferente. E não é sobre isso, é sobre se encontrar, se reencontrar, né? Trazendo de volta alguns traços que foram perdidos, né? Pelas marcas, por algo mesmo fisiológico, né? E é sobre isso. E aí a gente percebe, nós dentro dos 35 mais, né? Pra gente não falar as nossas idades específicas. Não é necessário. Mas, assim, eu recebo, o meu público hoje, ele é 35 mais. E aí, muitas mulheres vivenciando a perimenopausa, vivenciando a menopausa, nós temos, assim, percebido que nós estamos saindo daquele lugar que as nossas mães e as nossas avós ocuparam. Exatamente. Eu sou velha, eu não consigo mais fazer um exercício físico. Hoje nós temos mulheres de 80 anos fazendo fisioterapia, pilates, trazendo esse movimento de evolução, de revolução. E às vezes não é questão de não aceitar quem você é,
mas de ter uma nova identidade, ou renovar a sua identidade. Como que é isso, doutora Janaína? Como é que você recebe isso lá no consultório? Conta pra gente. Colocar uma faceta, né? Isso. Algumas mulheres fazendo... Gente, mulheres de 70, 80 anos fazendo implante, né? Com o doutor João. Doutor João, um beijo! Isso aí. E a sua mãe é um exemplo disso, né? É. A sua mãe é uma Minha pessoa, sogra, sua sogra, são pessoas assim que a gente vê que através do nosso trabalho, através da confiança, né, no nosso trabalho, na nossa equipe, nós conseguimos trazer de volta essa alegria de sorrir, essa alegria de poder se alimentar, de poder se olhar no espelho e realmente se encontrar, né? Não ver uma mulher diferente, mas uma mulher mais bonita, uma mulher assim envelhecida, mas uma mulher que não perdeu a sua autoestima, né? Que ainda tem os traços que foram amenizados ali, aquelas marcas que foram amenizadas, né? Uhum. Quer através de uma harmonização, de um clareamento dental, de uma faceta. E assim, nós temos uma missão muito linda, né? Em poder ser instrumento, né? Eu sempre falo isso, que a nossa profissão é apenas um canal, né? Onde nós podemos, através do nosso amor, da nossa dedicação, do nosso conhecimento, né? Usar todo essa bagagem, né, para trazer para essas pessoas um novo motivo para sorrir, né, e para gostar de se ver no espelho. Porque é o que você falou, antigamente uma mulher de 50 anos era uma mulher velha, né, e hoje em dia eu acho que eu estou muito jovem ainda, sabe? E assim, pretendo me manter jovem por um bom tempo. Linda! Isso é uma evolução, né, Jana? Isso. Acho que a história, ela vem evoluindo, mostrando pra gente que quanto mais a gente se cuidar, mais a gente se dedicar à nossa saúde, não só a beleza, né? Exatamente. A questão de você ter uma saúde mental, uma saúde física, ir pra academia. Emocional, né? Porque assim, o botox, o preenchimento, ele só vai mostrar aquilo que já tem dentro da gente, ele vai colocar pra fora, né? Exatamente. Então, a partir do momento que você tá bem, que você evoluiu aqui dentro, isso é tão nítido. E quando a gente vê uma pessoa bem resolvida, com clareza, sabe? Até fala, você tá diferente? Já te falaram isso? É essa Tá frase que a gente isso escuta. aí, isso. E é interessante porque, assim, a gente, com a nossa bagagem, né? Com o nosso tempo de profissão, nós conseguimos discernir exatamente aquela pessoa que chega ali no consultório e que ela está bem resolvida, que ela quer fazer algo para melhorar, mas que ela, interiormente, ela é uma pessoa bem resolvida, uma pessoa que sabe dos seus anseios, soube lidar com seus traumas, sabe? Isso é interessante. Esses dias eu recebi, né, uma paciente que está passando por um problema sério, familiar, né? Uma dor muito grande. E eu achei muito lindo ela falar. Ela falou assim, eu pedi muito a Deus que se fosse da vontade dele, que eu viesse até aqui, porque eu sei que eu tenho que refletir a alegria do Senhor. Apesar de todo esse momento que eu estou vivendo, eu não posso andar cabisbaixa, me sentindo velha, me sentindo triste. E eu creio que Deus vai te usar para isso. E naquele dia uma paciente faltou e ela foi para fazer uma avaliação e ali eu já fiz os procedimentos. Olha que lindo. Então, assim, é bonito de ver, sabe? Mas você viu que aquilo ali foi um degrau que eu ajudei ela a subir para ela continuar a caminhada dela. E aí eu trago sempre um processo que eu vivencio dentro do setting terapêutico, que eu falo isso para as minhas mulheres. Autoestima não é a forma com que o outro te vê. Autoestima é a forma com que você se enxerga. Isso E a aí. partir do momento em que você se vê, o outro também te vê. Exatamente. Né? Então, se eu me vejo uma mulher envelhecida, se eu me vejo uma mulher incapaz, não merecedora, se eu percebo que a vida lá fora está acontecendo e eu tô presa nas minhas emoções, no meu passado, nas minhas frustrações, eu não tenho essa evolução. Agora, quando eu entendo, não, eu posso, né, através de Deus na minha vida, através dos profissionais que Ele colocam diante de mim, como caso a sua cliente, seja terapeuta, seja harmonização facial, seja um cabeleireiro, eu vou me cuidar para que eu entenda quanto eu mereço olhar para mim. Ir para academia, né, Jaqueline? Ir pra academia. Tô feliz. Ela foi para academia. Né? Hoje eu não tô muda. passando mal, Mas não muda. Muda a estima. Você começa a se enxergar de forma diferente e essa evolução começa a acontecer. Concorda comigo, doutora Com Janaína? certeza, com certeza. Lá atrás, você imaginava sobre essa missão quando você só... Não posso falar quantos anos. Eu fui secretária dela. Eu fui secretária dela. Mulheres, verdade. Né? Apoiava ela a fazer as amálgamas, né? Os clareamentos. Hoje em dia a gente nem faz mais Nem amálgama. Olha a faz. evolução. Olha só a evolução. E aí, ali, quando você estava ali, começando aquele
naquele momento, quando você estava vivenciando a odontologia na prática, você imaginava que você chegaria onde você está hoje, com o Instituto Camarte, empresária, investindo no marketing, indo pra... Onde que foi mesmo que ela foi essa semana agora? Fui para Guarulhos. Guarulhos, né? Fazer uma mentoria odontológica. Como é que é isso? Conta para nós. Na verdade, eu acredito assim, que quando Deus nos conduz, né? Como eu disse, o propósito, a nossa caminhada, a nossa jornada, ela vira uma missão. E a gente tem que ter o único foco, né? De saber onde Deus quer nos levar, né? E qual o propósito que Ele tem nisso. Porque é muito interessante a gente ver pessoas que se perdem no meio do caminho, né? Que muitas vezes deixa o ego tomar conta e perde a essência, né? Que eu acho assim, quando a nossa essência, o nosso maior reflexo é Cristo, né? Eu acho que não tem como se perder. Porque o nosso foco tem que ser Ele. Então, assim, eu me considero a mesma pessoa de 26 anos atrás de quando eu formei, né? Mais madura, mais forte, talvez até mais corajosa, né? Porque o caminho, o percurso nos torna mais confiantes. Eu acredito nisso. Porque a nossa experiência, a nossa bagagem, né? A maturidade, né, Dana? A maturidade, assim, ela é algo que ela vem com sofrimento também, né, Simone? E nós temos que estar com o coração rendido para que esse sofrimento não nos permita, né, perder a nossa essência, nos deixar ficar doentes, que é o que a gente falou a respeito de estarmos curadas, né, a importância da terapia, nisso também, da gente entender as nossas dores e saber como tratá-las também, né? Porque nós somos corpo, alma e espírito. Somos integrais, né, Jaqueline? É o que a gente tem conversado muito. Essa integralidade, ela vem de Deus, né? Ela é algo para o ser humano. Então não adianta a gente acreditar que uma parte está desvinculada com a outra. Não tem como, né? Então a gente tem que estar em constante equilíbrio, né? Eu lembrei de uma coisa aqui, eu tenho certeza que vocês duas já leram lá em Provérbios. Provérbios fala muito sobre sabedoria, né? Sim. E eu, assim, uma coisa que eu tô linkando à outra, a sabedoria, ela nos leva à evolução, né? E a sabedoria, ela não é, assim, questão de idade, nem nada disso, né? A sabedoria, ela vem de Deus. E através dessa sabedoria, ele te mostra onde você precisa evoluir. E pode ser a evolução espiritual, a evolução do serviço de trabalho, pode ser a evolução de questão de emocional mesmo, né, mental. Então, assim, evolução é basicamente você ter a sabedoria de Deus. E ele te guiando nos caminhos, né? E aí, quando eu falo, a Jana, ai, meu Deus. É bom mesmo. Linda demais, gente. Mulheres, escutem só. Escolham a mesa que vocês vão sentar. Nós precisamos de mulheres que apoiem mulheres. E é isso que é interessante, né? Nós temos recebido mulheres lindas nesse podcast. Nós temos recebido mulheres com histórias maravilhosas. Nós continuaremos trazendo conteúdo de alta qualidade para vocês. Mas olha, isso é muito lindo. Perceber essa sinergia, né? Essa questão de as nossas histórias, elas se conectarem nessa evolução, né? Ai, maravilhosa, gente. Recuperando, porque teve um momento de choro. Vou falar com você. Tivemos um corte. Prosseguindo, eu tava falando da sabedoria. E é realmente isso, né? A gente vai em constante evolução, Deus vai nos dando sabedoria e a gente vai aprendendo que, de algumas formas, a gente vai ajudando. Né? Aí você saiu da área da odontologia e foi pra harmonização. Como é que foi isso? Como é que foi essa descoberta? Conta pra mim. Na verdade, assim, eu sempre gostei, né? Tanto que uma das minhas especialidades é estética dental. Então, eu sempre gostei, eu sempre valorizei isso lá atrás, quando a estética ainda não estava no auge, né? Eu já valorizava essa questão da pessoa ter um sorriso mais branco, um sorriso, né? Um sorriso mais harmônico. Então, é algo que já me atraía. E aí, quando eu comecei a fazer em mim, né? Depois dos 30 e pouquinho, que eu comecei a fazer o Botox, nessa época ainda era médico que fazia, e eu via o quanto aquilo me deixava assim, eu me sentia mais bonita, né? E aí eu falei, quando de repente surgiu essa oportunidade, eu pedi muito direção ao Senhor, né? Porque é aquilo que eu disse, a direção dele nos conduz em caminhos seguros, né? E aí eu tinha respostas, eu ia fazer um curso, eu pedia resposta, e Deus me dava a resposta que eu pedia. E de repente, quando eu me vi apaixonada, né, num novo recomeço, porque meu coração se rendeu, né, à harmonização,
E a minha mente está renovando a cada dia através do conhecimento. Que bom, né? Feliz. E aí, com isso, eu me apaixonei novamente pela minha profissão, né? Porque você fica 20 anos fazendo a mesma coisa, né? Houve um desgaste ali, né? Naquele momento, entre perdas e ganhos, entre idas e vindas. Como né? tudo na vida, né? Sim, sim. E aí é como se eu tivesse recomeçado uma nova profissão, né? Não abandonei a parte dentária, né? Uhum. Mas é como se eu tivesse começado uma nova profissão. E o mais interessante e lindo, né? Que eu agradeço a Deus todos os dias, é porque pacientes que muitas vezes falavam assim, eu falei que eu nunca ia fazer harmonização, mas com você, eu acredito, eu vou fazer. Então, assim, foi um presente de Deus, né? Os caminhos seguros que Deus nos conduz, né? Então, assim, eu não precisei de ficar buscando, claro que é sempre bem-vindo novos pacientes, mas os próprios pacientes que eu já tinha foram o meu maior incentivo, né? De continuar e de cada vez fazer com excelência, com amor. E, assim, é apaixonante viver isso. E aí, de uma cadeira dependente de outras empresárias, você se tornou uma empresária e surge o Instituto Camarte. Como é, além de ser dentista, harmonizadora facial, você ser uma empresária? Ter uma empresa hoje que está faturando, ver o crescimento, a evolução desses pacientes, agora com uma equipe literalmente estabilizada, né, entre idas e vindas, entre ganhos e perdas, vocês hoje estão estabilizados, buscando essa renovação de mente, viajando, buscando consultorias fora, trazendo novidades para o Instituto. Como é que é isso para você? Seu pai sempre foi empresário, Verdade. Seus irmãos sempre estiveram ali do lado, sangue. né? Então, assim, quando eu olhei isso, quando eu lembrei disso, eu falei, gente, tava no sangue, né? Como é que foi isso? Como é que deu esse start? Tipo assim, não, agora eu saio daqui e vou para lá. É desafiador, né? Sim. Mas isso é evolução. É você sair da sua zona de conforto e, de repente, você nunca ter pensado, né? Como você disse, lá atrás, onde você foi minha secretária, onde nós trabalhamos juntas, o amálgama, que na minha época era o que tinha de melhor. Hoje a gente já nem faz mais amálgama, é evolução. Aí passou para cerâmica, né? Foi crescendo. Resinas. Particuladas. E isso aí é algo que nós precisamos entender, que o caminho de saída, de partida, né, muitas vezes não vai nos definir o caminho da chegada. Porque a nossa evolução, quando ela é constante, quando ela é com excelência, com amor, ela nos remete a destinos muito longínquos, né, que a gente nem imagina. E eu me vejo assim. Eu me olho e eu fico até arrepiada. A pastora Lívia que fala, eu tô arrepiada, porque eu falo sempre isso, né, Jaque? De vez em quando eu falo. Porque é tão lindo a gente ter essa sensibilidade espiritual, de entender que, às vezes a gente acha que a gente nem merece tudo isso, né? E o mais lindo disso tudo é a gente ver que nós sozinhos, nós não somos nada, né? Porque eu acredito que se eu tivesse confiando só na minha capacidade, confiando só no meu potencial, né? Nas minhas mãos, nós nos unimos numa equipe, né? Acredito que direcionada por Deus, porque aquele lugar é um ambiente onde a gente busca sempre a presença do Espírito Santo. A gente não tem nem vontade de sair do Instituto, né, Jaqueline? Quando eu vou pra lá, vocês já tomaram o cappuccino, a Jaque já tomou, né? Ô, gente, vamos lá. Isso. Instituto Camarte com cappuccino especial para depois fazer o clareamento. Vocês são minhas convidadas. Mulheres, vamos visitar o Instituto Camarte. Aproveita, já deixa o arroba do Instituto Camarte para nós. Depois você fala um pouquinho para nós sobre como é que tá essa evolução aí também. Arroba, né, Instituto Camarte. É o nosso Instagram. Qual que é o telefone que essa galera que assiste a gente agora fala com vocês? 32-3721-7394. Esperamos vocês com um cappuccino delicioso, né? Com o nosso acolhimento, aquele ambiente onde nós queremos cuidar mesmo, né? Queremos cuidar e não é só do sorriso nem do rosto, né? Isso aí. É da alma também, né? Porque quando essa evolução, agora eu vou passar para você, né? Essa evolução, ela veio através do marketing, através da equipe de apoio, através de tudo que eles têm feito. Mas para você, como é que você está enxergando essa evolução da Janaína empresária? Conta pra gente, né? Quando a gente olha para ela, a gente vê, Janaína, como que você cresce diante de tudo isso, né? Diante dos desafios. E aí eu quero falar para você, mulher, você também pode. Porque às vezes você vê outra mulher crescendo, você vê outra mulher em outro nível, em outro patamar, mas às vezes não conhece o processo, ou não se dispõe ao processo. Isso Precisa-se estar disposta ao processo. Não é isso? Como é que você enxerga isso? Conta pra mim. Já é inspiradora, né? Eu já chorei, eu não vou chorar de novo, não.
Mas assim, ela, quando a gente chega lá pra você atender, você sabe também, Sim. né? É uma cura, na realidade, né? Porque a gente vai conversando, aí ela vai falando também um pouquinho da vida dela, e a gente vai se conectando, e ela vai mostrando aprendizado. Então, assim, ela não só aplica um botox pra ficar bonita, como ela também cura o coração. Deus usa muito. O Dr. João já fez canal em mim. Então, assim, ela já atendeu a minha pequenininha, Sua mamãe, minha mãe, E aí meu a nossa família, marido. e a nossa família se torna uma família com a Camarte, Exato. com a Camarte, né? Nossa família, a família tá toda lá. Então, É assim, eu verdade. fico impressionada. Porque eu olho e falo assim, gente, minha família tá toda aqui. Mas é E isso. ser É lindo, empresária, né? administrar tudo isso, né? Porque as faculdades não ensinam isso pra nós. Não. Sermos empresárias cumprindo um propósito de vida, né? Mas, E ô, aí, Simone, quando você... quando eu olho assim, questão até questão de marketing mesmo, né? Hoje eu tenho um pouquinho mais de noção sobre isso. O marketing, ele é de fora, né? Na verdade, é de dentro para fora. Uhum. Então, se uma empresa está muito bem estruturada, tem uma clareza Olha. muito grande sobre quem é, sobre o que é, onde quer chegar, qual que é o objetivo, é clareza. Uhum. E o que a Jana tá fazendo é obtendo essa clareza, sabe? E o que o João tá fazendo também. Porque através disso é que as pessoas aqui fora vão enxergar o Instituto de outra forma. E aí é muito bonito de ver, porque eu peguei, assim, quando eles estavam começando. Verdade. Eles Ela estavam acompanhou essa começando. evolução. Foi. E aí a clareza que eles estão tendo, a partir do... Porque é uma evolução, né? Sim. E essa clareza que eles vão tendo, os aprendizados financeiros. A vontade, né? Tudo. A gente querer sair dessa zona de conforto, porque a gente tá bem, né? Assim, vamos dizer, a gente tá conseguindo alcançar conquistas, né? Só que a gente não quer parar por aí, a gente quer trazer mais pessoas conosco, né? A gente quer ensinar pessoas. Tem a doutora Poliana, que é recém-formada, ela é uma gracinha. Foi minha secretária também. Linda, gente. E agora tá lá. Então, assim, é lindo de ver isso, da gente querer trazer com a gente, sobre a gente crescer, formar equipe, e a gente, assim, juntar mais pessoas pra nossa caminhada, né? Pra nossa jornada. E foi essa clareza dela saber onde que ela quer chegar, sabe? Porque a primeira coisa que ela falou comigo, eu quero que o Instituto tenha franquia. Olha que lindo, Tem que estar no Brasil. Eu acredito Falei, nisso. então vamos fazer isso. Ô, gente, porque tem potência. Deixa eu falar, mulher, você tem potência dentro de você. As suas dores, elas não te definem. O que te definem são as suas potências. Você tem recursos dentro de você. E quantas vezes nós conversamos sobre esses recursos? Foi. Dentro e fora, né? Você tem capacidade de se ressignificar todos os dias, de mudar a trajetória, de ser orientada por Deus, pela sua consciência, pela sua decisão, pela sua vontade de ser diferente do que você tem sido. E é o que nós temos visto aqui nas mulheres que nós temos entrevistado, que nós temos trazido, e as que ainda irão vir, que já estão convidadas, é exatamente essa evolução. Então, quando você trouxe o tema evolução da mulher diante das dificuldades, fiquei pensando, gente, é isso, né? Como que você aprendeu com as suas dificuldades? Como que você cresceu diante de tudo aquilo que a vida te trouxe, né? Um divórcio, a perda do seu pai, a divisão ali da empresa entre todos vocês, o movimento da viuvez da sua mãe, que você foi braço direito, a criação dos seus filhos, a reestruturação para um novo relacionamento. Então, assim, esse movimento de transformação, de evolução, ele acontece a partir de que momento? A partir do momento em que eu não quero me embasar nas minhas dores, nas minhas perdas, né? E, como eu disse, eu não posso perder minha essência. As dores não vão me definir. Muito bom. A minha essência é amar, né, ser alegre, exercer aquilo que eu vou fazer, dando sempre o meu melhor, né? Inclusive, no dia que vocês forem, eu vou fazer a minha broa. Ai, meu Deus do céu, que eu falo que ela fica cada vez melhor, porque eu acho que sobre isso eu falo muito isso com os meus filhos. É a receita da sua mãe ou é a receita da sua avó? A receita que eu criei. Você criou! Dá licença! Essa broa é um sucesso, porque faço questão, Jô. a gente vai marcar e a gente vai fazer uma palhinha lá. Eu fui no aniversário do Instituto, gente, a cada gulasema que eu falei com ela, pelo amor de Deus. Depois tem que escovar o dente, passar por dentro da cara. Tá querendo emagrecer, tá querendo engordar. Mas a broa, vocês já façam aí, né, uma regime. préviazinha, um regimezinho, porque vai ser especial pra vocês. Então eu falo com ele, a gente colocar amor em tudo que a gente faz. Às vezes a pessoa pede a receita da broa, eu falo, olha, não vai ficar igual, porque tem um ingrediente aí que é meu. Ai, que lindo. E assim, é com tanto amor, sabe? Eu acho que é isso. Ir lá no Instituto,
a gente faz isso. E a mulher tem isso, né? A mulher é amor, a mulher ela é essência. Isso é a essência do feminino. Exatamente. No nosso feminino é a essência de Deus para a mulher. O homem, ele faz as coisas, ele tem amor no que ele faz? Tem. Mas a mulher está na essência esse amor. Está na essência essa vibração do doar, do entregar, do servir, né? Do acolher, do amamentar, do aleitar. Então, assim, quando a gente percebe a evolução de uma empresa, de um negócio, da finança de um marido. Outro dia uma mulher falou para mim assim, eu tenho certeza que ele não reconhece, mas ele é rico porque eu estou do lado dele. Gente, ele reconhece. Eu falei, ele reconhece, né? E às vezes o homem não reconhece porque ele não sabe reconhecer, mas ele reconhece. Às vezes ele não fala. Ele não fala. Não expressa. Né? Mas igual, por exemplo, vamos lá. Na sociedade que é um casamento, na sociedade de uma empresa como é você e o Dr. João. Então, assim, a gente percebe que a nossa sensibilidade está por trás desse amor, dessa doação que existe no nosso feminino, né? Exatamente. E é um privilégio para nós, né? É um privilégio. Apesar de tantas coisas, né, negativas, né? Que muitas vezes nós temos, né? Nós mulheres que geramos, que passamos por esse processo de menopausa, né? Que é uma outra questão seríssima, né? Mas é lindo, né? Muito ser bom. Mulher é lindo. Muito bom. Eu sou muito feliz em ser mulher. Eu também. Eu sou muito feliz em Pode Só Pra Elas. Um patrocínio dos estúdios Bunny para você que nos acompanhe. Dê o seu like, já acompanha o nosso canal. E nós vamos para o próximo bloco, fato ou fake. A evolução é de dentro para fora. Fato. Fatídico. Fatíssimo. Como que isso acontece? A partir da mudança de mentalidade, as estruturas emocionais... As estruturas emocionais, eu acho que é o início de tudo, né? Porque o emocional, a mente, ela te impulsiona, né? Te impulsiona a cuidado físico, a cuidado espiritual. E nós sabemos que, como eu já disse, né? Na tríade corpo, alma e espírito, a mente, eu acho que é o início de tudo mesmo, para nós conseguirmos avançar. Ótimo, muito bom. Fato ou fake? A minha evolução depende das situações que vêm de fora. Fake. Por quê? Fakeíssimo. Fatídico, porque fakeíssimo. nós, né? Nós é que determinamos, né? O comportamento é que vai ditar o momento, vamos dizer assim, né? O momento dessa evolução? O momento dessa evolução. Uhum. Se eu ficar paralisada, se eu ficar estagnada, se eu de repente quiser, porque hoje a gente está na fase, né? De que tudo se copia, e nessa cópia perder a essência, né? Então, a gente pode ser um sério fracassado, né? Porque tudo bem que nós muitas vezes pegamos exemplos, modelos, que é interessante você me inspirar, já que me inspirar, mas a minha essência não pode ser perdida. Muito bom. Fato ou fake? Se eu evoluir, o outro pode ter inveja de mim. Fato, né? Fatídico. Fatídico. Isso gera medo nas mulheres, por isso muitas não evoluem? Hoje, eu acho que existe, né, uma preocupação muito grande com o que o outro vai pensar de mim, com o que eu tenho que ser. E a partir do momento em que eu posso ser inspiração para outras mulheres, mas eu não posso me preocupar em ser abatida por uma inveja, por uma crítica. Eu tenho que ter a minha definição, quem eu sou, onde eu quero chegar, né? E eu acho que se eu tiver isso muito estabelecido através de uma cura, na minha mentalidade, algo que foi perdido, através de uma cura espiritual, eu acho que isso aí é não impossível, afeta. de jeito nenhum. Vai ter. Vai ter. Mas pode até me abalar inicialmente, mas me paralisar, jamais. Muito bom, muito bom. Então, doutora Janaíne, o que pode só para elas? Então, mais uma vez, né, quero agradecer por estar aqui. Foi assim, foi maravilhoso. Nós que agradecemos. Quero voltar. Eba! E o que eu tenho para dizer para vocês é que nós, mulheres, né, temos o privilégio muito grande de sermos sensíveis, de podermos nos conectar, né, com tanta sensibilidade, né, Jaque? E entender que o caminho, né, ele pode ser árduo, ele pode ser doloroso, mas que nós, quando nós temos a convicção, né, de quem nós somos, onde nós queremos chegar, a quem nós servimos, quem realmente nos conduz, o nosso coração se rende, né, a nossa mente se renova, e aquilo que é sucesso passa a ser uma missão, né, e essa missão traz com ela propósitos e sempre nos surpreende.
Que lindo. Né? Eu recebo, você recebe? Você pode? Eu recebo. Doutora Janaíne, muito obrigada pela sua participação. É sempre um prazer estar com você. Todas as nossas conversas, todas as nossas trocas, toda a nossa evolução juntas desde então, né? Nossos pais eram amigos e da amizade dos nossos pais nós nos tornamos amigas. Verdade. E aí eu quero agradecer mais uma vez pela sua disposição, Jaque, de trazer a doutora Jana para mim. Foi uma surpresa quando ela falou assim, convidei, ela aceitou. Eu falei, uau, né? Numa agenda tão lotada, tão cheia de coisas. Então, muito obrigada. Eu tenho certeza que você tocou o coração de muitas mulheres que estão nos assistindo, quem vai nos assistir. Compartilhe esse pódio só para elas e até o nosso próximo episódio. Beijo, muito obrigada.